Graça. Que palavra bonita, não? Que palavra magnífica. Graça. É uma palavra que denota beleza. Que nós usamos quando vemos, por exemplo, uma ginasta. Uma mulher que, fazendo exercícios que demandam grande força, grande perícia, ela faz cheia de elegância, de harmonia. E aí nós dizemos, olha que graça. A palavra que a gente usa quando a gente vê uma criança talentosa, fazendo uso dos seus talentos, das suas habilidades, e dizemos, olha que gracinha. Que coisa bela essa criança, com esses muitos talentos. Que graça. Até mesmo em coisas inferiores, como uma música melodiosa e harmoniosa, que tem o poder de transformar as nossas afeições e as nossas emoções naquele momento. Nós chamamos essa palavra e evocamos essa palavra. Graça. Graça. Graça também tem aquele sentido maravilhoso do favor, do benefício. Tantas e tantas vezes, pessoas generosas têm demonstrado graça ao longo da história da humanidade. Pessoas que, desprendidamente, sem qualquer interesse e ganho próprio, têm dado dos seus recursos para abençoar vidas. Graça, graça. E o maior benfeitor que há, nosso Deus, que concede boas dádivas aos homens, sem qualquer restrição. O Senhor que faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons, e faz cair a sua chuva sobre justos e injustos. O Senhor que nos concede perceber a beleza de uma ginasta, de uma criança, de uma música, que nos concedeu prazer ao nos criar, da forma que nos criou. Graça, graça. Mas essa palavra se torna muito mais especial, muito mais preciosa, quando nós a consideramos, quando ela se dedica a especificar o relacionamento de Deus com os homens. Porque é assim que Deus se relaciona com os homens, por meio da graça. Por meio da graça. Você se lembra de Noé, por exemplo? Se você ler Gênesis 6, você vai ver que a maldade dos homens havia se multiplicado. E os homens estavam muito maus, fazendo as suas maldades sem limites, exercendo toda a sua malignidade sem qualquer restrição, a ponto de o Senhor considerar exterminar toda a humanidade e ter se arrependido de ter criado os homens. Mas quando chega no verso 8 de Gênesis 6, Moisés vai relatar que Noé achou graça diante do Senhor. E Deus então se relacionou com Noé, preservou Noé, salvou Noé. Graça. O próprio Moisés, quando tirando o povo do Egito e conduzindo o povo para fora da escravidão, conversando com o Senhor ali em Êxodo 33, ele vai dizer, Senhor, como é que a gente vai saber se nós achamos graça diante do Senhor? Não é porque o Senhor está conosco, não é porventura se andares conosco é que nós vamos saber se temos graça, se achamos graça perante o Senhor. O relacionamento de Deus com os homens se dá pela graça. Essa presença de Deus com os homens é pela graça.
O apóstolo Paulo também vai fazer essa afirmação no livro de Efésios, na carta que ele escreve aos Efésios, dizendo que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele vai fazer essa afirmação: pela graça sois salvos. Graça, graça, graça. Todo mundo ama a graça. Ninguém com a sua saúde mental funcionando perfeitamente vai dizer que a graça é uma coisa ruim. Todos nós amamos a graça, todos nós queremos graça. E essa palavra é muito querida para a nossa igreja. É o nome da nossa igreja. Igreja Batista Graça. Nós amamos a graça. Esse é o nome que nós carregamos, é o nome que nós queremos que as pessoas nos conheçam por ele. Mas é interessante porque nós nos identificamos com esse nome, Igreja Batista da Graça. Nós confessamos esse nome. Mas quando você olha para o nosso logo, o símbolo da nossa igreja, o que você vê é um grande escândalo. Você verá o grande escândalo da graça divina, que é cruz. Nós nos confessamos como igreja da graça, e a nossa imagem é a cruz. O nosso símbolo é a cruz, porque o grande escândalo da graça de Deus é a cruz. A maneira com que Deus decidiu se relacionar com os homens foi pela cruz. Expiação, propiciação, reconciliação são realizados na morte do Cordeiro. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado porque foi encravado por Cristo na cruz. Irmãos, nós lidamos com esse assunto, repetimos, confessamos isso, e muitas vezes nós esquecemos o quanto isso é contraintuitivo, como isso é conflituoso. Que graça e cruz estão juntas. Graça e cruz estão unidas. Isso é completamente contraintuitivo. E fica claro isso, apesar de nós muitas vezes estarmos habituados a essa realidade, quando nós olhamos o ânimo dos discípulos após a morte de Jesus, vai ficar muito claro como é difícil olhar para a graça mediante a cruz. Considerar que a graça está na cruz. O Senhor Jesus começou a ensinar da necessidade da sua morte logo após a confissão de Pedro de que ele era o Cristo. Você se lembra dessa passagem? Está lá relatado tanto em Mateus capítulo 16, Lucas capítulo 9. O Senhor Jesus chega aos seus discípulos e pergunta: quem é que os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos dão a resposta que os homens diziam a respeito de Jesus. Dizem que você é Elias, outros João Batista, alguns dos profetas. E aí Jesus vira para eles e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí o apóstolo Pedro, então, tomando iniciativa, faz a grande confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O grande reconhecimento de Pedro de que Jesus era o Messias, o ungido de Deus, aquele que o povo judeu esperava e tinha a expectativa de que viesse, estava ali diante deles, na pessoa de Jesus de Nazaré. Tu és o Cristo. Depois dessa confissão, então, Jesus passa a ensinar os discípulos: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu sofra e que eu seja injustiçado e que eu morra. E que eu morra. E que eu ressuscite
Mas o que ficou na mente dos discípulos foi a morte. E o apóstolo Pedro, na mesma iniciativa que ele teve de confessar, tu és o Cristo, ele vai falar, não, Senhor. Não, 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 não. Nada disso vai acontecer com o Senhor. Para com esse negócio de morte aí. Para com esse negócio de morte. Não precisa falar, fica tranquilo, isso não vai te acontecer. O Senhor é um homem bom. O Senhor tem feito coisas boas, o Senhor é grande profeta, o Senhor é o Cristo. As pessoas vão reconhecer você. O Senhor será aclamado e reconhecido como o Rei de Israel, que é o que você é. Deixa para lá esse negócio de morte. Deixa para lá esse negócio de morte. E quando os discípulos então experimentaram ver o seu Senhor sendo injustamente condenado, sendo castigado e morto, aquilo foi para eles o fim de toda a esperança. Eles não conseguiram fazer essa conciliação de graça e cruz. Foi pesado demais para eles. O Senhor Jesus era perfeito. O Senhor Jesus era inocente. O Senhor Jesus era bondoso, o amado de todos, como a gente ouviu hoje pela manhã. As mulheres amavam o Senhor Jesus porque viam nele não uma figura de opressão e abuso, mas uma figura de carinho e acolhimento. E os discípulos de Jesus viram ele sendo chicoteado, açoitado, crucificado. Essa semana nós ficamos perplexos com o que aconteceu em Blumenau. Um homem invade uma creche com um machado e ataca crianças de 5 a 7 anos. E a gente fica completamente perdido. E estando no Brasil, um país onde a justiça não é muito valorizada, isso tira completamente o nosso chão. E a gente pergunta, por quê? Por quê? E a gente pergunta, será que vai haver justiça? Será que vai haver justiça para essas crianças e para essas famílias? E a posição dos discípulos naquela sexta-feira foi muito parecida a essa. Um homem inocente sendo açoitado, castigado e morto. E nem esperança de justiça eles tinham, porque foram os juízes daqueles dias que fizeram isso. Mataram o Senhor Jesus. As autoridades foi quem o agrediram. As autoridades foi quem abusaram desse inocente, colocando-o na cruz. Por isso os discípulos perderam o seu ânimo, perderam o seu vigor, perderam a esperança. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo ressuscitar. E agora finalmente nós chegamos no texto de Lucas 24. Porque as mulheres vão ali e elas têm afeição por Jesus, elas têm cuidado por Jesus, mas elas estão procurando um Cristo morto. Elas estão querendo honrar o Senhor Jesus com as suas afeições, as suas emoções, com as suas vidas, mas elas estão procurando um Jesus morto. E o que elas encontram é um túmulo vazio e 2 anjos.
que se dirige a elas dizendo: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Por que é que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Irmãos, vocês percebem um senso de obviedade na pergunta dos anjos? Para aqueles anjos é indiscutível que Jesus ressuscitasse, é incontestável, é irrefutável a ressurreição, porque é impossível para o autor da vida permanecer morto. É impossível. E aí eles vão lembrar as mulheres. Vai lembrar as mulheres. Olha, lembrem-se. Lembrem-se de que o próprio Cristo havia falado para vocês. Que o Filho do Homem, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Se lembrem disso. Importa que isso aconteça. E é interessante porque essa mensagem vai ser repetida mais 2 vezes no capítulo 24 de Lucas. O próprio Senhor Jesus vai fazer isso com os discípulos no caminho de Emaús, ali nos versos 25 e 26. Ele vai dizer: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E depois para os próprios apóstolos, no fim do capítulo, o Senhor Jesus vai abrir o entendimento deles para compreender as Escrituras, versos 45 e 46, e lhes dizer: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Irmãos, aqui nós temos a grande chave que confirma o encontro da graça com a cruz. Porque homens maus julgaram o Senhor Jesus, condenaram o Senhor Jesus, açoitaram o Senhor Jesus, torturaram o Senhor Jesus, mataram o Senhor Jesus. Mas o que estava acontecendo ali era que Jesus estava se entregando pelos pecadores. Jesus é quem estava se entregando para nos salvar dos nossos pecados. Homens maus foram um meio para a morte de Jesus. Mas a verdade é que Jesus, o autor da vida, estava se humilhando, padecendo, para entrar na sua glória, redimindo pecadores. Jesus se humilhou para resgatar pecadores, para resgatar a mim e você que crê nele. A graça se encontrando com a cruz. Quando nós vemos o que aconteceu com Jesus, nós temos, às vezes, até aquele senso de injustiça. Por que que esses homens mataram Jesus? Por que que isso está acontecendo? E o que eu quero lembrar você nessa noite é isso. Jesus é que está se entregando para salvar você e a mim. E a ressurreição é a confirmação desse fato. De que a vida de Jesus não foi tomada dele, mas que ele a entregou voluntariamente. E ele a tomou de volta, porque ele é Deus. Jesus, por seu divino poder, reviveu o seu corpo, uniu-se à sua alma novamente e deixou o túmulo. Em seu divino poder, ele reviveu as células mortas do seu corpo, fez que o seu coração voltasse a bater, fez que o seu pulmão voltasse a bombear o ar no seu corpo e trouxe de volta a sua respiração. Porque é Ele quem estava no controle de todos esses atos. Ele estava se entregando como oferta, como sacrifício para salvar você
e para salvar a mim. Jesus confessou abertamente isso. Ele disse que destruiria o templo e o reedificaria em 3 dias. Ele disse isso. Ninguém toma a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. Eu dou e tenho poder para tomar de volta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A morte não poderia deter o autor da vida. E o que nós temos aí é a vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte. Irmãos, nós olhamos para os ofícios de Cristo e nós facilmente entendemos Jesus como o nosso maior profeta, aquele que revela Deus de maneira perfeita, porque ele é o próprio Deus e nele habita corporalmente toda a divindade. Nós temos facilidade também para entender o ofício sacerdotal de Cristo, de como ele nos conduz à presença de Deus e de que é ele quem permite que nós entremos na presença do Deus que é santo, santo, santo. Quanto ao ofício real de Jesus, nós temos também facilidade para entender que Jesus é o nosso rei, é ele quem governa sobre nós, e ele quem nos dá a regra de vida, é ele quem nos chama à obediência, e é ele que nos diz o caminho que devemos viver. Mas no nosso mundo pós-Revolução Francesa, nós temos uma limitação ao entender o ofício real de Jesus. Porque nós vemos esse aspecto da governança, mas nós não conseguimos ter mais um olhar de um rei amoroso e bondoso e que cuida do seu povo. Depois da Revolução Francesa, o nosso olhar para os reis é que eles são malditos glutões que não estão nem aí se o povo morre de fome. E a única coisa que nós pensamos quando pensamos na realeza é quanto custa para o povo sustentar a monarquia. Se você vê os jornais britânicos, você vai ver muitas reportagens sobre isso. Mas a verdade é que um rei, ele é o responsável por proteger e libertar o seu povo. E Jesus Cristo, como nosso rei, fez isso por nós. Ele nos libertou da morte, entregando a sua vida para nos salvar. E vencendo sobre a morte, ele também nos dá vida eterna, nos garantindo a nossa ressurreição. O Senhor Jesus é o primeiro da ressurreição, ele é o primogênito dentre os mortos, é as primícias dos que dormem. E como nós lemos em Apocalipse, ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte, ele ressurgiu, ele vive e ele nos regenerou para uma viva esperança, esperança de vida eterna. Naquele mesmo capítulo de Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que não só o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos, mas ele também nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. A ressurreição é a prova de que na cruz nós temos o nosso maior inimigo vencido. A morte está vencida. Ela não tem mais poder sobre os que estão em Jesus Cristo. Porque a graça foi encontrada na cruz. A graça de Deus, revelada no escândalo da cruz, é confirmada pelo milagre da ressurreição. O Criador e sustentador de todas as coisas foi concebido por obra do Espírito, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, para lavar você dos seus pecados, para te perdoar dos seus pecados. Jesus morreu
para nos salvar. Mas a confissão continua. Ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos, porque Cristo vive. A graça do Senhor é encontrada na cruz. O favor do Senhor encontrado na cruz. A benfeitoria do Senhor é encontrada na cruz. A beleza do Senhor é encontrada na cruz. Relacionamento com o Senhor é encontrado na cruz. É pela cruz que os nossos pecados são expiados. É na cruz que há a propiciação do Senhor para com os homens. Nós somos reconciliados e justificados pela fé, temos paz com Deus. E agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Antes o que há é vida, vida eterna, porque Cristo vive, porque Cristo não pode ser encontrado entre os mortos. Pai, abre os nossos olhos para ver a beleza dessa realidade. Que o nosso coração se encha de alegria e júbilo, porque o nosso Deus ressuscitou depois de se entregar para nos comprar e nos resgatar. E assim nós temos a vitória sobre a nossa morte. Em Cristo nós vamos viver eternamente. Que isso seja a viva esperança dos nossos corações e que nós vivamos e morramos por essa realidade. E que isso seja testemunho para essa cidade de São José dos Campos e onde quer que nós estivermos, para onde o Senhor nos levar, que nós brilhemos a realidade do Cristo vivo, que se entregou, mas tomou a sua vida de volta nas mãos. Para a honra e glória do teu nome nós oramos. Em nome de Jesus.